Olá, mais uma vez nós estamos aqui ao vivo pelo canal 61.4 e lógico depois você vai ver a reprise desse programa pelo Sistema Tato de Televisão e também pelo canal 5 da NET. É o programa Transparência e o nosso convidado agora é o vereador Beto Canguçu. Obrigado por ter vindo. É um prazer participar mais uma vez desse programa com ilustres debatedores aqui à mesa. Pois é, continuo aqui com o Eduardo e também com o Rodrigo. Obrigado, viu? Obrigado, Sargento. Vamos lá, porque o tempo corre, né? A gente quase não consegue fazer pergunta. Vamos lá. Quer começar? Você começa? Eu começo? Vamos hoje é o seu dia. Hoje é meu dia, né? Vamos lá. Inauguro todas aqui. Beto, bom, primeiro agradeço o convite de estar participando aqui contigo para debater assuntos da nossa cidade aí. A honra toda é nossa. Queria abrir assim com uma pergunta bem simples para você. Que você voltou para a política municipal agora nesse mandato. Como é que foi essa volta? Como é que você sentiu e vem sentindo esse retorno para a política municipal? Você se assustou ou você vem trabalhando tranquilamente com isso? Não, eu acho que houve modificações, né, em relação ao último período que eu tive presente aqui, que foi de 2001 a 2008, e agora nesta volta em 2012. Eu acho que uma alteração, uma modificação significativa, eu acho que esse maior interesse da sociedade pelas questões da política local. Né? De 2001 a 2008, nós tínhamos movimentos que participavam das sessões da Câmara, tínhamos um acompanhamento bastante tímido, mas eram poucas as questões polêmicas que acabavam desaguando aqui durante a sessão, com a presença de munícipes aqui na Câmara Municipal. Eu me lembro até que a gente sempre ia à tribuna cobrando, né, da comunidade uma participação maior nas sessões da Câmara, a presença no Legislativo. E eu entro em 2013 já numa situação onde, no ano anterior, né, houve uma forte mobilização aqui na sociedade contra o aumento dos vereadores, contra o aumento do salário de vereadores, contra o aumento do número de cadeiras na Câmara. E que o ano 2013 também foi um ano bastante atípico. Nós tivemos manifestações em junho na cidade, no país como um todo. No final do ano tivemos grandes manifestações aqui dos professores contra a prorrogação dos contratos emergenciais. Então uma alteração em relação ao meu primeiro mandato, que eu acho positiva, é essa cidadania ativa, né? Essa participação da sociedade nos destinos da política. Eu acho que alguns políticos podem não gostar dessa participação, aumenta a responsabilidade, vamos chamar assim, dessa agitação social, mas eu acho fundamental que nós políticos entendamos definitivamente que nós estamos vivendo um outro momento político no país, onde a mobilização vai ser uma constante. Então não adianta a gente querer impedir as manifestações ou jogar a responsabilidade ou querer acusar que as mobilizações têm algum interesse de cunho eleitoral ou de estar substituindo alguns vereadores aqui na Câmara. Não que não possa no futuro alguns desses manifestantes serem candidatos, mas eu acho que hoje a mobilização é um componente que veio para ficar na política brasileira. Uma das críticas que esses movimentos fizeram, vereador, é com relação à crise de representatividade. E por isso é que, inclusive, em vários momentos aqui na Câmara Municipal, pediram para ocupar a tribuna da Câmara e se manifestar justamente por não ver na Câmara Municipal ou nos poderes constituídos a verdadeira representatividade da vontade do povo. De que forma que o senhor viu, né, esse dilema, né, de estar como representante do povo, mas ao mesmo tempo sendo visitado pelo povo, dizendo que há uma crise de representatividade? Então, essa é uma situação até contraditória do próprio movimento, né, Rodrigo? As pessoas dizem que não se sentem representados pelos vereadores, mas querem vir à Câmara falar, né? Eu acho que hoje os partidos não são os únicos instrumentos de representação dos anseios da população. Eu acho que os partidos políticos, os sindicatos, eles não conseguem mais aglutinar a unanimidade, digamos assim, da mobilização popular e social, né? Não que não sejam representantes, né? Eu estou aqui na Câmara e os outros 21 vereadores porque representam uma parte da população, não representamos a totalidade. E hoje, essa é uma característica também da mobilização social, né?
houve, durante as manifestações de junho, um próprio questionamento aos partidos políticos, aos sindicatos. Então, hoje, existe uma novidade no cenário político, que as pessoas se organizando de uma maneira diferente, né? Não mais em torno de partidos políticos ou de sindicatos, por exemplo, mas em termos, em forma de organismos autônomos ou de formas horizontais, por determinados assuntos, por determinadas pautas, por determinadas causas, né? Então, é uma contradição, né? Na medida em que eles não se sentem representados dentro da institucionalidade, eles não deveriam também querer vir falar na institucionalidade. Mas acho que bom que venham, mas tem que também entender e respeitar que os vereadores que estão aqui não estão aqui porque caíram do céu, porque brotaram da terra. Ninguém aqui entrou pela porta do fundo e ninguém entrou na marra aqui, né? Todos que estão aqui receberam um voto popular, né? Estão demandados por uma parte da população para fazer a disputa e a luta institucional, né? Então, eu não acho ruim que parte da sociedade queira um outro tipo de representação. E também não discordo que hoje os partidos políticos, de uma maneira geral, não representam mais a totalidade dos anseios populares. Eu acho que isso é uma tarefa, inclusive, para os próprios partidos políticos, e num processo de reforma política que tem que acontecer neste país, a gente rediscuta o papel dos partidos, a participação da sociedade nos destinos do país, do Estado e da cidade, né? Por isso que eu acho que hoje o grande tema que estamos conversando no interior do meu próprio partido, e existe uma mobilização da sociedade civil hoje em favor de um plebiscito. Existe um movimento chamado Plebiscito Popular em defesa de uma constituinte exclusiva, que é um plebiscito que está sendo organizado por entidades da sociedade civil na semana de 7 de setembro, vamos chamar assim, onde as pessoas estão convidadas a votar numa cédula que será colocada à disposição nas praças, em sindicatos, em organismos da sociedade civil, para que a população possa dizer o seguinte: ela é a favor ou contra uma constituinte exclusiva para a reforma política, porque a sociedade não acredita que o Congresso Nacional, que os representantes eleitos sejam capazes de fazer a reforma política. Então, há um sinal claro aí de que a sociedade não está mais se sentindo contemplada pela representação política de forma tradicional, tá certo? Então, acho que essa contradição de não se ver representada é legítimo. As pessoas podem não se sentir representadas pelos vereadores, mas também elas têm que entender que os vereadores que estão aqui são representantes. Dentro do processo institucional do nosso país, os vereadores são representantes eleitos. Podem não ser os representantes que uma parte da sociedade gostaria que tivesse aqui, mas estão aqui porque foram eleitos por uma parte da sociedade, né? Ô, vereador, alguns desses movimentos usaram de força, até de vandalismo, e acabaram sendo reprovados pela própria população. Sim. E agora estão respondendo pelos seus atos diante da justiça. Como é que o senhor vê isso também? Houve um exagero? Ou talvez a vontade de querer mudar foi tentar de uma maneira errada? Como é que o senhor vê isso? Não, exagero não tenha dúvida. É uma parte desse movimento social, né? Não é todo o movimento social que partiu para a violência, para a desobediência civil, ou para a depredação de prédios públicos ou de prédios particulares. Isso é uma parte de um movimento, né? Os chamados black box, né? Que tem uma ideologia de natureza anarquista, e podemos até questionar que tipo de anarquismo é esse. Não é todo o movimento anarquista que se propõe fazer esse tipo de atitude de depredar patrimônio público. Agora, houve um excesso que a própria sociedade não concorda com esse tipo de excesso. E isso, de uma certa maneira, foi até ruim para a própria mobilização social. Esvaziou, né? A própria mobilização social, que é necessária para os rumos do país, para decidir os rumos do país, né? Nós vivemos um momento onde a política ela tem que se sobrepor aos ditames da economia do mercado, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista num programa, que não me lembro agora qual que do sociólogo Francisco de Oliveira, onde ele falava que a economia hoje ela subjuga a política, né? Hoje tudo vai a reboque dos interesses econômicos do mercado. E nós precisamos, nesse momento, de mais política e menos economia. Ou seja, a política tem que ditar o rumo da economia, tem que ditar o rumo da sociedade, né? Então nós vivemos num momento onde que a própria Maria da Conceição Tavares chama nós vivemos num momento da distopia, a ausência da utopia, né? O século XX foi marcado, todo o século, por lutas
de natureza emancipatória, a luta pelo socialismo, a luta pela igualdade de direitos e tal, a gente começa o século XXI com uma ausência de utopia, né? Hoje, a sociedade considera quase que como natural a pobreza, a miséria, pessoas passando fome, Israel bombardeando a faixa de Gaza e matando 1.000 palestinos, os Estados Unidos invadindo o Iraque e os países do Oriente Médio preocupados com o suposto terrorismo, mas na verdade eles estão preocupados com os interesses deles, do ponto de vista do petróleo. Então, a gente vê assim, uma coisificação da pessoa humana, do ser humano, né? E a vida passou de ter um valor central na discussão do mundo, digamos assim, e passou a ser o mercado, a concorrência, o individualismo, né, o hedonismo como valores que movem a nossa sociedade. Então nós precisamos de mais política, por isso que é necessário a mobilização social. Mas óbvio, uma mobilização social que respeite as diferenças. Tá? Então eu não posso querer determinar ao movimento social o que ele pode fazer ou o que não deve fazer. Mas também o movimento social não pode querer, na institucionalidade, dizer o que pode e o que não pode os vereadores. Então, eu acho que quando o movimento social ele tem que conquistar aliados para suas causas. E a institucionalidade pode ser uma aliada, ou parte da institucionalidade, vereadores, deputados, governadores, pode ser aliado das causas que estão pipocando na sociedade. Então, acho que quando a gente está numa causa, vamos dizer, numa luta, numa mobilização, nós temos que ver quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários. E você não define aliados e adversários com depredação, com xingamento, com forçação de barra. Eu acho que você define aliados e adversários no processo de discussão transparente e clara, né? E falando em aliados e adversários, você faz parte da oposição aqui dentro da Câmara, né? Que acaba sendo uma minoria ainda, né? Em termos de números, não em termos de força, talvez, né? E você, inclusive, tem que fazer algumas concessões com essa, seja com a oposição ou seja com quem está apoiando de alguma forma o governo, né? Eu vi inclusive você falando da questão das CPIs, que muitas vezes acaba se tornando um empecilho, talvez, né? Por conta de que existe um número X de CPIs que vocês podem instaurar, e até tem uma discussão nesse sentido aí, né? Que você até tinha um projeto falando da resolução dessas CPIs não ultrapassarem um limite de tempo, né? Como que é governar aqui dentro da Câmara, nessa questão da oposição, e como que é ter que fazer, muitas vezes, essas concessões, né? Muitas vezes com quem você não se aliaria, de repente, lá fora, politicamente, e você ter que fazer alianças para poder levar o seu trabalho adiante. Eu acho o termo concessões um termo mal colocado nessa, abrangente, nessa situação. É perigoso o termo? É perigoso, porque concessão significa que você está abrindo mão de algum princípio, né? Eu tenho, modéstia à parte, eu acho que eu tenho marcado a minha participação política em Ribeirão Preto pela minha coerência, né? Então, aquilo que eu defendo hoje como vereador que não está de um partido que é governo na cidade, é os mesmos princípios que eu defendia quando o PT era governo na cidade, né? Então, por isso a concessão, dependendo de como ela é colocada, não pode significar abrir mão de princípios, de coerência. Então, concessão para mim não significa isso. Agora, é óbvio que na política, e quando você faz parte de uma casa onde a decisão é colegiada, você necessariamente pode não querer ganhar todas. Você tem que, de repente, abrir mão de algumas convicções, né, ou de alguns pontos da sua ideia para poder somar, construir na diversidade, né? Então você constrói unidade também na diversidade. E esse caso da CPI é uma situação que para mim isso é de coerência, né? Eu tenho votado, tenho assinado todos os pedidos de CPI e de comissão de estudos aqui na casa, como eu sempre fiz quando o meu partido era governo aqui, porque eu acho que o instrumento, a comissão de estudo, inclusive meu primeiro mandato, na época também tinha o vereador Lars aqui, nós fomos os que mais introduzimos esse conceito de comissão de estudos para discutir temas, né? Porque se a gente pensar, a competência do vereador ela é muito restrita, ela é muito pequena do ponto de vista do início de matérias legislativas, sobre quais matérias nós podemos legislar. Então, nós descobrimos que fazer uma comissão de estudo é uma maneira de você discutir política, de você introduzir um tema numa discussão do legislativo. Então, começamos a
protocolar uma série de requerimentos com pedido de constituição da comissão de estudo. E acabou isso virando uma praxe aqui no Legislativo. Então, acho que a comissão de estudo, todas que adentram o pedido aqui na casa, eu assino, seja de vereadores que fazem parte dos partidos que dão sustentação à prefeita, seja por parte de partidos que não dão sustentação à prefeita, que são oposição, ou aqueles que se consideram independentes, né? Que é o caso que a gente se encaixa nesse perfil, o Partido dos Trabalhadores. A gente nem faz uma oposição sistemática à prefeita Darcy Vera e não fazemos parte da base de sustentação dela. Mantemos uma posição de independência, votamos projetos de interesse do Executivo que, no nosso entendimento, atendem à população e são projetos interessantes para a cidade, e também defendemos e votamos, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito quando há alguma questão a ser investigada. Em relação à CPI, a única preocupação que eu tenho discutido, inclusive com os vereadores dos partidos oposicionistas aqui na Câmara, é que eu acho que nós não podemos usar a CPI e descaracterizar a CPI como um instrumento de investigação da oposição. Nós não podemos, digamos, rebaixar esse instrumento. Eu acho que a CPI tem que ser bem utilizada, né? Então, o que é ser bem utilizado? Tem que ter um fato concreto, provas documentais, senão a gente vai banalizar a CPI. E as últimas CPIs que nós temos tido aqui na Câmara, com algumas exceções, não têm cumprido o papel de fiscalizar, né? Porque ela é mal constituída do ponto de vista assim, dos documentos e do fato em si, e aí vem as pessoas do governo, acaba dando um show aqui, cala a oposição e enterra a CPI porque não tem mais o que fazer, né? Então, acho que a CPI é um instrumento que tem que ser muito bem utilizado pela oposição, ou pelos parlamentares, vamos chamar assim, que pode ser tanto pelos parlamentares da oposição, como pela situação. Eu acho que um pedido de CPI tem que ser bem fundamentado, senão a gente cai no discreto. Comissão de estudos, eu acho que todas elas deveriam não ter que ser impedidas, e já houve algumas que foram impedidas aqui pela base de sustentação da prefeita, no meu ponto de vista, equivocadamente. Eu acho que comissão de estudo teria que todas serem aprovadas. E na proposta de regimento interno, para ser mais objetivo na sua pergunta, que nós apresentamos e coordenamos aqui, nós estamos propondo um outro regimento interno, né? O nosso regimento interno data de 1990, com alguns projetos de resolução que foram alterando pontualmente, que hoje virou uma coxa de retalho. Então, o que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo dar à Câmara um novo regimento interno. Fizemos um processo de audiência pública, discutimos o regimento, e, dentre outras questões, nós discutimos a CPI. E as comissões de estudos não podem durar ad eterno, para a vida inteira, para que as pessoas sentem em cima do tema e não permita que nenhum outro vereador mais discuta aquela situação. Então, tanto a comissão de estudo como a comissão parlamentar de inquérito, ela pode ter uma única prorrogação, desde que tenha um relatório preliminar, né, daquilo que foi apurado naquele primeiro período, que justifique a prorrogação. Tá? Então, nós estamos instituindo essa questão. Olha, uma única prorrogação mediante a apresentação de um relatório parcial dos trabalhos da CPI. Quase como um inquérito policial. Não. É mais ou menos assim. Não, tem que ter, a questão do relatório parcial, Sérgio, justifica o seguinte: olha, você tem CPI que faz 2 anos que não faz nenhuma audiência pública, não produziu nenhuma linha de documento e fica ocupando uma vaga. Então, para justificar a prorrogação, tem que pelo menos a comissão ter trabalhado. Olha, trabalhamos, apuramos tais situações. Precisamos de mais tempo por causa disso. Porque não deu tempo de concluir, e precisamos de mais um tempo. Mesma coisa a comissão de estudos. Okay. Olha, fizemos estudos sobre o DAERP, sobre a educação, sobre a saúde, levantamos essas questões, ainda falta ouvir tais pessoas, tais instituições, então apresentamos um relatório parcial e pedimos prorrogação por mais um período. Eu acho que assim justifica tanto a comissão de estudo como a CPI, porque você demonstra o trabalho. Agora, o que não pode é usar a CPI como um instrumento de atravancar qualquer tipo de investigação dentro do Legislativo. Isso não traz nenhum benefício e só denigra a imagem do Legislativo. Eu acho que são duas medidas que, se forem aprovadas, eu acho que vai dignificar o papel que eu acho que é um dos principais do Poder Legislativo, que é de fiscalizar o Executivo. Mas essa mudança está prevista para quando? Precisa colocar o regime interno em votação. O regimento interno, a proposta, o anteprojeto do novo regimento interno foi concluído em setembro. O anteprojeto já está pronto. Já está pronto. É isso que eu queria saber. Foi concluído em setembro do ano passado. Apresentamos no plenário da Câmara todo o estudo feito, e de lá até agora estamos tentando com o presidente da Câmara, tentamos com o vereador Cícero no ano passado, e ele tinha marcado para colocar o projeto
de regimento interno em discussão em dezembro, mas logo estourou toda aquela movimentação dos professores que acabou, inclusive, impedindo que a gente pudesse avançar nessa situação. Agora, neste ano, sob a presidência do vereador Walter Gomes, estamos em conversação também. Ele se prontificou a colocar no primeiro semestre, não foi possível. Vamos ver se agora, voltando em agosto, a gente consegue retomar essa discussão aí da aprovação do novo regimento interno. Não pode demorar muito, senão só vai ter que fazer de novo. Não pode, já é a segunda tentativa, espera não ter que fazer uma terceira. Senão aí vai ter que fazer... vai ficar velho. Vai ficar velho. Deixa eu ainda insistir na questão que o Eduardo colocou com relação a essa definição de oposição, né, e base de apoio. Eu entendo o termo independente, sim, como um eufemismo de pragmático. Em cima também, do muro? Né? Exatamente. Um eufemismo de pragmático. Porque na sua trajetória... que ele achou por aí, pois é. É um eufemismo de em cima do muro. Ele já foi na lata, em cima do muro. Porque, na verdade, na sua vida política, você foi situação no seu primeiro mandato e já oposição no segundo. Né? E agora, me parece, segundo... dito até mesmo pela própria imprensa, né? Nós que somos muito maldosos também, muitas vezes, houve até um questionamento dentro do seu próprio partido, exatamente nesse sentido, né? Precisa descer do muro para um dos lados, porque se o PT é situação, então ele tem que ter cargos no governo, tem que ter participação no governo. Houve esta cobrança interna no seu partido mesmo para essa definição, quer dizer, ou se é oposição ou se é situação. Então, do ponto de vista partidário, Rodrigo, essa é uma definição já tomada, né? O governo, o PT não faz parte do governo da prefeita Darcy Vera, né? Por que às vezes gira uma certa confusão? Porque na última eleição, no segundo turno, o PT, por maioria, decidiu o apoio à prefeita Darcy Vera no segundo turno. E abro um parênteses aqui, eu fui voto vencido nessa questão, né? Eu defendia que o PT não se posicionasse no segundo... em cima do muro. Não. Eu defendia que o PT ele deveria liberar os militantes para fazer as opções entre as candidaturas. Obviamente, com uma posição bastante clara em relação às nossas diferenças com o PSDB, com o candidato Nogueira na época, né? É uma disputa histórica de projeto a nível nacional e estadual com o PSDB. Mas também não via elementos para que a gente aderisse programaticamente à candidatura, naquela ocasião, da prefeita Darcy Vera. Então, eu acho que a não posição oficial do partido significaria um liberar aos eleitores do PT, não nos arvorar no direito de indicar nenhum nem outro candidato, né? Agora, esse termo independente é uma necessidade até do entendimento de qual que é o papel do legislativo. Eu acho que o legislativo, por definição, ele tem que ser autônomo e independente em relação ao executivo, né? Então, o termo independente é nesse sentido. Então, nesse termo cabe tanto os vereadores dos partidos que estiveram na coligação da prefeita Darcy Vera, como os vereadores dos partidos que não estiveram na coligação da prefeita Darcy Vera, que estiveram na coligação do PT, que estiveram na coligação do PSDB. Então, independência e autonomia, eu acho que tem a ver com a condição do poder legislativo, né? Então, todo vereador tem que ser independente e tem que ser autônomo. Mas não pode haver uma relação de submissão. Isso, na teoria, é muito bonito. Tá. Agora, a questão de ser oposição ou situação. Se a gente pegar essa definição crua assim, o PT é oposição, porque nós não tivemos na candidatura da prefeita Darcy Vera. Nós tivemos um candidato próprio na eleição. Então, todos aqueles que tiveram um candidato próprio foram derrotados na eleição. Então, o PT foi derrotado. O PT tinha um programa de governo, tá certo? Tinha uma plataforma política que não recebeu o apoio popular para ser eleito. Então, quem nos colocou na condição de oposição foi os eleitores de Ribeirão Preto, assim como colocou os vereadores que compõem o PSDB, compõem o PV, né? Então, essa situação de oposição ou situação, quem dá é o eleitor no processo eleitoral. Então, o PT é oposição a este governo? Nós disputamos contra este governo. Se nós concordássemos com esse governo, se nós concordássemos com essa plataforma, nós tínhamos feito coligação, e tínhamos votado na prefeita. Então, na medida em que nós escolhemos um candidato próprio do PT, é porque nós tínhamos diferenças programáticas com este governo, que se mantém após a eleição, tá? Então, é isso que eu queria fazer essa distinção entre oposição e situação.
essa condição quem dá é o eleitor. O eleitor dá a alguns partidos a condição de situação. O eleitor dá a outros partidos, no caso do PT, a condição de oposição. Então o PT é oposição à prefeita, porque nós não estivemos juntos na eleição. Tá certo? Agora, a situação de dependência ou independência tem a ver com a postura do legislativo. Então, eu acho que o vereador, mesmo aqueles que são de partidos que deram sustentação ou que estiveram coligados à prefeita, eles têm que ter uma postura de independência. Tá certo? Não é porque o projeto é do executivo, tem que ser votado favoravelmente. Não é porque está fiscalizando o executivo, porque eu faço parte do partido da prefeita, não posso assinar ou votar numa CPI. Agora, isso é uma situação que cada um interpreta de uma certa maneira. Eu sempre me mantive independente na minha atuação como vereador. Me lembro aqui na segunda gestão do PT, aqui, do prefeito Palocci, um projeto, a primeira derrota que o PT teve aqui na Câmara, o prefeito Palocci teve, foi liderada por uma ação minha, né, que era vereador do PT. Qual que foi o projeto das OS, das organizações sociais. Queria transformar a CODERP numa OS para poder fazer uma série de serviços da prefeitura, né, com base num projeto semelhante executado em Curitiba, num governo, por exemplo, na época do Democratas, né? Lerner. Do Lerner. Na época era o Taniguchi, o prefeito de Curitiba, né? Então, havia uma contradição. A bancada do PT no Congresso Federal tinha ido ao Supremo Tribunal Federal questionando a lei que instituiu a organização social como uma figura jurídica passível de fazer convênios com o poder público. Esta lei foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, a bancada do PT era contra a OS como uma figura jurídica prestadora de serviços. E é o que você queria fazer aqui. E aqui o prefeito, que era do PT, queria introduzir a OS na gestão pública em Ribeirão Preto. Bom, então, entre ficar com o PT e ficar com a gestão, com a prefeitura, eu preferi ficar com o PT, no princípio do PT, né? Então, liderei a derrota do projeto aqui na Câmara. Justamente, estou exemplificando isso para clarificar o que eu significo ser independente. Tá? Então, o projeto era do meu partido, do governo do meu partido, mas do ponto de vista ideológico, programático, você votou contra. Eu contrariava as diretrizes do partido, então eu votei contra. Então, acho que isso é ser independente. Oposição à situação, quem dá essa condição não é o vereador, é o eleitor da cidade. 4 minutos, última pergunta. Tá difícil esse programa, assim, acabando. Vou pedir aos vereadores para me dar mais meia hora, ficar uma hora. Eu também acho. É muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Beto, eu acho que assim, você teria que ter mais tempo para falar, mas eu queria falar com você da questão das queimadas. Sim. Né, que você colocou agora o projeto, e tem uma divergência, assim, ou de repente uma dificuldade de interpretação, porque existia a questão da lei estadual já, né? E a gente vê esse projeto sendo colocado agora e sancionado. Sim. E o que a gente percebe que em Ribeirão, o que sempre faltou foi a questão da fiscalização em relação às queimadas. Eu acho que a questão aí é reforçar, né? Vamos dizer, reforçar a lei. Mas não seria inconstitucional essa lei agora municipal em cima de uma lei estadual? Então, esse foi foi o principal debate do dia da votação do projeto. Se Ribeirão Preto, se o município poderia ou não legislar sobre essa matéria. Essa não é uma dúvida que está pacificada nem para um lado nem para o outro. Existe jurisprudências no Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância, mais favoráveis à inconstitucionalidade da legislação pelo município. Já no Supremo Tribunal Federal, nos organismos superiores, a jurisprudência já é o contrária. O Supremo Superior Tribunal de Justiça já entende que cabe sim à autoridade municipal, seja ela legislativa ou executiva, legislar sobre esta matéria. E a própria Constituição fala que é competência do município legislar sobre questões ambientais, questões de poluição, que envolva a saúde pública e tal. Então há aí digamos, uma disputa jurídica sobre essa questão. Então o que nós defendemos aqui na votação do projeto? Bom, nós temos competência para legislar, tá certo? Vamos aprovar essa legislação e vamos deixar essa discussão discorrer no Supremo Tribunal Federal. O que a gente não pode é aceitar a interpretação do Tribunal de Justiça, que sabidamente por todos é um tribunal conservador, diferente de um tribunal do Rio Grande do Sul, tribunal dos Estados do Sul,
tá certo? Já há decisões no próprio Tribunal de Justiça favoráveis aos municípios legislar sobre essa matéria. Então, eu acho que nós temos que apostar aí, nesta dúvida, vamos chamar assim, é uma boa dúvida, que isso vai se discutir. O próprio Supremo Tribunal Federal já chamou para si a discussão dessa matéria justamente pela divergência de interpretação. É uma questão que tem um interesse público na sociedade, então o tribunal já está avocando para si essa responsabilidade de digamos, dar uma certa planificação nos entendimentos. Eu então, acho que a dúvida maior vai ter fiscalização? Exatamente. Tá? Então, eu acho que foi um ganho enorme. Eu tinha tentado aprovar essa matéria aqui nas outras legislaturas, não consegui por falta de um voto, e agora, de forma satisfatória, consegui a aprovação por um voto a mais. Aquela oposição faltou um voto, dessa vez teve um voto a mais. Então, acho que houve avanço do legislativo no sentido desse entendimento. Agora, é uma lei como qualquer outra lei que só vai se efetivar se tiver fiscalização. Eu vi essa semana na imprensa o chefe da fiscalização da prefeitura dizer que a estrutura da fiscalização é suficiente para fiscalizar a lei. Não acredito que seja. Né? Quando da própria criação da Secretaria do Meio Ambiente aqui em Ribeirão Preto, eu fui vereador, que foi na gestão de 2008, eu disse naquela ocasião que eu votava a favor da criação da Secretaria, mas muito mais que criar a Secretaria do Meio Ambiente, precisaríamos criar uma estrutura de funcionamento do meio ambiente, para a gente não ficar brincando de fazer gestão ambiental ou de discutir sustentabilidade. Então, eu ainda hoje acho que a prefeitura, de uma maneira geral, a fiscalização é muito pífia em Ribeirão Preto. Não só em questões ambientais, como questões de postura, como todas as questões relacionadas à construção. Eu acho que Ribeirão Preto tem um setor que está defasado do ponto de vista de ingresso de novos profissionais, é a área de fiscalização. Então, com isso eu não estou querendo dizer que não vai se fazer nada, sim, mas eu penso que com essa estrutura que nós temos hoje, muito possivelmente nós teremos dificuldades em fazer a implementação desta lei. Agora, com isso nós não vamos deixar de fiscalizar a aplicação da lei, né? Eu acho que como vereador vamos cobrar da prefeita o cumprimento da lei, a fiscalização, vamos acionar os órgãos ambientais, né, estaduais, a Polícia Ambiental, a CETESB, a própria Polícia, a Guarda Civil Municipal. Então, eu acho que também isso é um papel do vereador, né? Não só elaborar a lei, aprovar a lei, mas ajudar na fiscalização e na cobrança da implementação dela. Acho que a fiscalização hoje ela não está aparelhada suficientemente para fazer não só esta fiscalização, não só a aplicação desta lei, mas de outras tantas leis do município. Volto a dizer, você acha que um setor que está defasado ainda em Ribeirão Preto é o setor de fiscalização. Bom, eu tenho que terminar. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, você ficou com Sérgio, a pergunta aí engasgada. Um monte de perguntas engasgadas. Vai para o próximo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Du. Eu que agradeço. Vereador, muito obrigado também. Viu? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Eduardo, pela participação, pelas perguntas. O Rodrigo também. E estou à disposição para outros debates aqui na TV Câmara ou em outros órgãos de imprensa também sobre assuntos que dizem respeito à nossa cidade. Legal. E você que nos acompanhou até agora, continue aí com a nossa programação. Tchau, tchau.